Nós temos que agradecer a Alexander Graham Bell porque ele inventou o telefone e nos deu a oportunidade de se comunicar uns com os outros à distância. No entanto, há alguns números de telefone que você deve evitar por todos os meios se você não quer consequências desagradáveis. Na edição de hoje, vamos falar sobre 10 números telefônicos que é melhor nunca ligar. Vamos lá? Número 1. Aqueles que estão entediados querem ligar para esse número. Alguns segundos após a conexão, a pessoa ouve um barulho suave. Sobre o ruído se ouve uma voz masculina baixa, que dirá números aleatórios. Depois disso, você vai ouvir o som de uma serra elétrica, que vai simultaneamente ser imitada por uma pessoa do outro lado da linha. Finalmente, você vai ouvir um sinal sonoro e depois a ligação será encerrada. Algumas pessoas pensam que não é nada mais do que uma brincadeira, mas você gostaria de ouvir? Todos sabemos que 36 é o número do diabo. Muitas pessoas supersticiosas acreditam que o número 36, 36 e 46 pode ser o telefone do diabo. Uma mulher do Colorado chamada Jane West pôde experimentar o horror desse número. Quase caindo no sono, ela estava alimentando seu bebê quando recebeu um telefonema deste número ameaçador. Isso imediatamente a animou e dentro de alguns minutos ela recebeu 48 mensagens de texto de vários números, cada um dos quais continha apenas uma palavra. Foi suficiente para fazer Jenny entrar em pânico e ficar paranoica. Como ela disse, ela orou a noite toda esperando que nada fosse acontecer. Quando ela tentou ligar de volta para esse número, foi informada de que esse número não estava funcionando. Estranho, né? Outras pessoas disseram que receberam ligações deste número e ouviram coisas desagradáveis. E aqui está outra história. Apenas uma hora depois, após a pessoa receber uma chamada deste número, houve um incêndio em sua casa. De qualquer forma, há um monte de histórias com o número do diabo, e todas elas são bastante assustadoras. Número 3. O que poderia ser mais assustador do que ler uma história de terror? Talvez a oportunidade de ouvir alguns diálogos assustadores ao vivo. Isso pode acontecer se você ligar para esse número. Esse número foi encontrado em um pendrive no banheiro de um clube onde a banda Nine Inch Nails estava performando. Depois que a pessoa entrou no banheiro e encontrou o pendrive, passou o arquivo de áudio pelo espectrógrafo e encontrou um número de telefone escondido. Se você ligar, você pode ouvir Mia no telefone com sua mãe. Ela diz que alguém invadiu o clube. Fala da pessoa horrível e acrescenta que todos sofreram. Depois disso, a gravação termina e os gritos são ouvidos. Na verdade, a gravação dessa conversa telefônica é parte da promoção do álbum da banda. O marketing definitivamente atingiu um novo nível. Número 4. Como você sabe, antigamente cabines de telefones públicos foram uma das primeiras versões de celulares, mas mesmo naquela época as pessoas poderiam ouvir coisas assustadoras ligando das cabines. Não está claro quando a história surgiu, mas acreditam ter raízes no Reino Unido dos anos 70. Quando os usuários de telefone ligavam para um número que continha a sequência 0123, podiam ouvir uma mensagem sinistra de uma certa mulher que monotonamente repetia a frase ajuda, até que o usuário do telefone desligasse. De acordo com algumas testemunhas, a mulher soltou uma frase diferente um dia. Disse, ajude Suzy, mas em qualquer caso, ambos são assustadores. Ninguém sabe quem realmente era ou quem é Suzy. Alguns acreditam que isso era um sinal e outros acreditam que era uma falha. Há também a opinião que é apenas uma brincadeira. De acordo com lendas urbanas, números vermelhos são uma série de números de telefone amaldiçoados que aparecem em vermelho na tela quando uma chamada é feita. E a cor vermelha, nesse caso, é uma metáfora. Se você responder a este número, ninguém sabe o que pode acontecer. Rumores de que em setembro de 2010 um homem indiano desapareceu depois de atender a um dos números vermelhos. Esse incidente causou histeria geral, mas acredita-se que os números vermelhos são nada mais do que rumores, já que o número do telefone é exibido na tela do smartphone apenas em branco ou preto. Além disso, os smartphones não podem receber altas frequências que podem causar dano. De qualquer forma, se você ver algum desses números aparecendo na sua tela de repente, não atenda o telefone.
Número 6. Claro que em nossa lista há muitos números associados a eventos paranormais, mas vale a pena mencionar estes dois separadamente. Se você ligar para esse número americano, agradecerão e dirão que ligou para a empresa de reparação Booth World Industries. O seu número será monitorado e registrado no sistema da empresa, e a conversa será gravada após o sinal. Depois de estabelecer a conexão, a menina vai pedir para dizer seu nome completo e depois desligará imediatamente. Segundo rumores, um cara uma vez contatado por essa empresa chamou o nome de sua namorada pensando que era uma brincadeira. Mas um pouco mais tarde recebeu um telefonema do mesmo representante que tinha contactado e do outro lado do telefone ouviu sua ex-namorada gritando. O segundo número é 999-999-9999. Depois de ligar para esse número, acredita-se que algo inexplicável vai acontecer com quem ligou. Pode simplesmente sumir, mas muito provavelmente é uma referência ao filme 999-9999. Após o qual coisas paranormais aconteceram com as pessoas depois das chamadas. O autor e escritor de lendas urbanas Jeff tentou ligar para esse número, mas não atenderam. Depois ele perdeu uma chamada desse número e recebeu uma mensagem de voz. Assim ele descobriu que esse número pertencia à empresa Blockbuster. Número 7. Nós já falamos sobre os números vermelhos que tem um monte de rumores. Por exemplo, uma pessoa desapareceu em Assal em 2010, mas esse não foi o primeiro precedente. Em julho de 2004, os boatos começaram a aparecer na Nigéria sobre os números de telefone. Acredita-se que, depois de atender a um desses números, uma poderosa dose de radiação eletromagnética proveniente da antena do telefone móvel entra no corpo, o que pode levar à insuficiência cardíaca e hemorragia cerebral. Um representante da Vimobile, a maior empresa de telecomunicações na Nigéria no momento, disse que isso não era nada mais do que apenas um rumor. Toda essa história foi confirmada pela Nokia, que escreveu a seus clientes que não respondessem mensagens desses números. Número 8. Muitos filmes de terror não são muito bons, mas O Chamado não é um deles. Esse filme que expandiu os horizontes de filmes de terror continuou a fortalecer o legado, assustando as pessoas, mesmo que no telefone. Se você ligar para o número Sadako, adicionar o código 81 no início se você não é do Japão, você pode ouvir sons assustadores de uma certa mulher em um ruído misterioso e baixo. O autor da chamada que liga para esse número será amaldiçoado como os personagens do filme eram. Uma usuária da internet ainda disse que recebeu uma chamada desse número. É incrivelmente assustador, mas 7 dias depois que ela relatou, ela parou de fazer login. Tire suas próprias conclusões. Talvez essa conta tenha sido criada especificamente para assustar. Número 9. Aqueles que ligam para esse número recebem uma resposta diferente. Em alguns casos, quando você liga, você pode ouvir música e depois uma voz feminina começa a chamar números aleatórios e pede que você siga alguma instrução em comum, por exemplo, abrir um livro e assim por diante. Alguns usuários acreditam que a gravação dessa conversa é parte de algum jogo de realidade alternativa. Talvez para alguns resolver este puzzle pode parecer uma atividade interessante, mas para outros, isso significa algo estranho e assustador ao mesmo tempo. Número 10. Fred Krueger e o número de Carrie. Esses números de telefone foram criados para promover os filmes Pesadelo em Elm Street e Carrie. Quando você chama esses números, a voz de Fred Krueger vai aparecer aos assinantes para fazer apostas e também contar algumas histórias de terror. Esse truque de publicidade parecia muito eficaz, então a empresa Sony Pictures decidiu inserir este easter egg nos créditos do filme Carrie, de 2013, o número de telefone da personagem principal. Quando você diz que esse número, você pode ouvir 3 respostas possíveis. Uma dessas é um sussurro assustador e o grito de Carrie. Escreva nos comentários se você sentiu medo de assistir a essa edição ou não, e se vale a pena continuar a fazer edições sobre esse tema. Mas, de qualquer forma, espero que você tenha gostado. Se sim, aperte com toda a sua força o botão do like, se inscreva no canal e clica no sino para você assistir os novos vídeos. Muito obrigada por assistir. Tchau!